Bom, então, eu não sei se estava todo mundo aqui na primeira reunião. O vídeo ele está ali no canal. Se você está vendo isso depois, né? Tem um monte de link importante aqui embaixo na descrição e no podcast também vai ter um monte de coisa na descrição para você conhecer. Na primeira reunião, eu tinha pensado, tinha feito a ideia de colocar uns cupons de desconto, né, do meu treinamento chamado Paterno. E acabou que eu fui esquecendo depois, acabou não ficando. Então, eu vou deixar aqui meio como um presente mesmo, e quem estiver vendo depois também vai conseguir aproveitar, porque eu vou deixar isso aqui por uma semana. O cupom de desconto Forja 50, que vai dar 50% de desconto no chamado Paterno, que é o meu treinamento, que está na descrição aqui, quem estiver vendo depois. Quem quiser que eu envie pelo WhatsApp ou no grupo, enfim, quem quiser que eu mande pelo pessoal, o link do treinamento eu mando depois, beleza? O que está aqui nessa questão de propósito e sentido da vida é basicamente o centro do que o treinamento fala. Então, o objetivo do chamado paterno é levar você a encontrar um sentido maior na sua vida, colocando a sua família como o motor desse sentido, né? Eu sei que parece óbvio, mas na prática não é tão óbvio. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é qual é exatamente o nosso propósito, né? Qual é o que é que dá sentido para a nossa vida. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é uma coisa que é importante que a gente pare para pensar de vez em quando, até para a gente conseguir avaliar se o que a gente está indo, né, vivendo na vida prática é exatamente aquele caminho que leva a gente para aquele propósito, né? Talvez a gente tome certas decisões que vão tirando a gente do propósito e quando isso acontece, eu tenho muita experiência nisso, né, que eu já tomei muita decisão errada na vida. Quando isso acontece, no geral, a gente vai ficando mais infeliz, a gente vai ficando mais triste, né, no dia a dia e tal, até podendo chegar sei lá, numa ansiedade crônica, uma depressão e tudo mais. Então, parece bobeira, mas esse tipo de olhar para a nossa trajetória, assim, cara, será que eu estou indo pelo caminho que eu gostaria de ir? Isso faz muita diferença, porque você realmente fica melhor quando você faz aquilo que está alinhado com os seus valores, né? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta provocativa, né? Não dá para a gente responder isso aqui agora, mas é de se pensar, quem estiver vendo a gravação depois, dá um pause aí e anota isso no caderno, faz esse exercício que é importantíssimo, né? Essa questão do propósito. E aí, dentro dessa questão do propósito, eu queria trazer também uma coisa muito importante, que foi uma coisa que eu aprendi tarde, né? Eu demorei para aprender isso aqui, demorei para ter contato com esse tipo de conhecimento. Só vi duas pessoas até hoje falando disso, então assim, não é algo trivial que está aí o tempo todo, e tal, que são as narrativas humanas. Por que que elas são importantes? Porque elas são exatamente as narrativas que a gente vai, a narrativa através das quais a gente vai contar a nossa história. A gente vai contar a história da nossa vida. A gente viu em algumas reuniões passadas que a vida humana ela é uma narrativa, ela não é uma foto. Portanto, a gente está fazendo ela. Beleza, então quais são as narrativas que fazem sentido? Porque a gente pode viver uma narrativa que não faz sentido nenhum. A gente, quantas vezes a gente começou a ver um filme e o filme não tinha pé nem cabeça, né? A gente não se sente atraído por aquilo. Começa, tem uma cena, aquela cena não serve para nada, não liga nada a lugar nenhum, e aí depois a cena vai para outro lugar, e aí o protagonista deixa de ser protagonista, vem uma outra pessoa, e a coisa fica meio bagunçada. Você olha para aquilo e fala, cara, isso aqui é uma zona. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e vê algo parecido, né? Por quê? Porque a narrativa não está ajustada. Você não está vivendo aquilo em primeira pessoa. Você está fazendo o que dá na telha ali, a cada 5 minutos dá uma coisa diferente na telha. Quando você vê, passou um ano e você está meio perdido ali. Então a ideia é que a gente consiga colocar uma certa unidade na nossa vida, para que a gente consiga agir dentro de uma linha de propósito, né? E aí eu vou só citar aqui, obviamente não dá para aprofundar tanto, mas existem três narrativas que são possíveis, ou seja, a gente consegue contar uma história coerente, né? E tem uma narrativa que ela não faz sentido para a gente, porque a gente é ser humano, né? Se a gente vive uma narrativa animal, a gente vai ser extremamente infeliz. E a primeira narrativa, essa narrativa animal, ela é basicamente fugir da dor e aumentar o prazer, que é aquilo que
sei lá, 90% das pessoas faz no geral, né? Você foca em si mesmo, você idealiza uma vida longe de qualquer sentimento ruim e muito próximo de vários sentimentos de prazer. Então, o que vai acontecer com a vida dessa pessoa é que ela vai viver igual um bicho, né? Ela vai procurar, sei lá, expandir capacidades, expandir território, vai procurar procriar, vai procurar ter algum tipo de alimentação ou alguma coisa assim, baseado no prazer do que ela gosta, do que ela sente. No geral, ela vai ter uma vida infeliz porque ela vai viver como se ela fosse, sei lá, um camundongo, né? O camundongo, ele vive assim, ele foge do gato, quer comer ele, e ele quer transar e comer o máximo possível, ou seja, prazer. Então, essa é a narrativa animal que não faz sentido e a gente precisa fugir disso aqui o máximo possível. A narrativa da prosperidade, que não tem a ver com dinheiro, mas na verdade você usa o dinheiro para cultivar para si mesmo e para os outros beleza e conforto. Então você usa a sua vida para produzir dinheiro, para fazer dinheiro, para expandir a sua empresa, para expandir o seu negócio, para que você possa cultivar a beleza e o conforto na sua vida, para si e para os outros. Esse para os outros é importante, a gente vai ver no final por quê, tá? A mesma coisa a narrativa da nobreza. Aqui seria a narrativa do herói, né? Ele vai cultivar autocontrole, ou seja, controlar os seus instintos e as suas paixões, né, como os gregos antigos falavam. Ele vai adquirir coragem, ou seja, ele vai agir mesmo numa situação de risco, ele sente que ele precisa agir daquela forma e, portanto, ele não se abstém de situações de risco simplesmente por medo, né? Ou seja, ele encara uma certa situação com coragem, sabendo que aquilo ali é necessário, né? E generosidade, que seria facilitar a vida dos outros, né? Então, quando você junta o autocontrole, a coragem e a generosidade, e você vive uma vida pautada nisso aqui, você está na narrativa da nobreza. E a última narrativa, que seria a narrativa da sabedoria, que ela é focada em adquirir conhecimento e descobrir a verdade para si e para os outros. Na verdade, aqui, essa narrativa da sabedoria, você adquire conhecimento para passar para os outros. Então, é a jornada de um professor. Perceba que a narrativa da prosperidade ela é mais simples, né? Você ganha dinheiro e cultiva beleza e conforto. A narrativa da nobreza já tem um nível um pouco maior. Você pode ou não estar rico ou não. Vários santos, né, que viveram desse jeito aqui e eram basicamente mendigos, né? Mas aí tem a narrativa da sabedoria que sem essa nobreza, sem essas virtudes aqui, dificilmente você vai de fato descobrir a verdade sobre algo, porque você vai precisar de se interessar por aquilo, né? A gente fala muitas vezes do Olavo, né? O pessoal tem uma certa birra com o Olavo, quem não gosta dele, né? Mas quando toda vez que fala narrativa de sabedoria, a primeira imagem que eu tenho é a do Olavo, porque foi um cara devotado a isso a vida inteira, né? As coisas que ele estudou, a gama de coisas que ele estudou e como ele tinha essa dedicação de passar isso para os alunos é realmente um negócio. E isso exige um autocontrole, uma coragem, uma generosidade, enfim, tá tudo incluso, né? Então é uma narrativa mais difícil que provavelmente a gente só consegue mais velho, né? Mas é possível a gente chegar lá. Para os outros, é porque exatamente se a gente não faz isso aqui para os outros, se a gente faz isso pensando numa coisa egóica, né? Na verdade, a gente está focado na narrativa animal, a gente está simplesmente tratando do nosso ego. No final das contas, isso não vai servir para nada, a não ser deixar a gente mais ansioso e mais estressado e achar que a vida não vale a pena. Ou seja, mais tristeza, né? No final das contas, o fim último do ser humano a gente usa essas narrativas aqui, mas o fim último do ser humano é amar e ser amado. Esse é o propósito final, digamos assim, né? Só que tem um problema, a gente não controla se os outros vão nos amar ou não. E aí, o que dá para controlar é a capacidade que a gente tem de amar os outros. E aí, usar essas narrativas para a gente conseguir exercer esse amor da melhor forma, né? Aqui eu estou falando do seio da nossa família, né? Mas a gente pode pensar isso na questão de subordinados, de empregados, né? Enfim, dá para usar isso para qualquer situação, né? E aí, quando a gente pensa que a finalidade do ser humano é amar e ser amado,
E a gente começa a ver que muitos dos pais começam a projetar um monte de coisa nos filhos, né? Não, vai ter profissão tal, vai ter religião tal, vai ter tal tipo de conduta, vai agir assim, não vai fazer tal coisa e tal. A gente começa a entender que, na verdade, isso aqui está muito fora do nosso controle e que não existe nenhuma garantia, primeiro, né, que eles vão cumprir o que a gente realmente preparou para eles. Segundo, vamos pegar uma situação bem extrema, né? Imagina um casal que tem um filho que, sei lá, veio com uma paralisia cerebral. Estou pegando aqui o extremo do extremo, né? E ele é inconsciente, ele está no estado vegetativo, enfim. Ainda assim, você consegue, tirando isso tudo aqui, todas as projeções aqui estão automaticamente invalidadas, né? Ainda assim, a capacidade que você tem de amar aquele ser humano, ela independe de qualquer situação. E ele, não sei, né, da questão do grau e tal, da seriedade do negócio, mas em alguma medida, em algum grau, ele vai se sentir amado. Se você realmente derrama sobre ele um amor, uma dedicação. Então, no final das contas, todo o fim, né, todo o propósito, todo o sentido que a gente busca para a vida, que está além da questão de amar e ser amado, ele é uma circunstância, pode dar sorte de conseguir, pode dar sorte de não, dar o azar de não conseguir, mas amar os outros, amar a sua família, principalmente, é uma coisa que independe de circunstância. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser gordo, magro, enfim, você deu para entender, né? E aí a gente parte para a definição do Viktor Frankl, né? Que inclusive foi uma pessoa que manteve o sentido da própria vida dentro de um ambiente que talvez tenha sido o ambiente mais maldito e mais hostil que o ser humano já conseguiu criar, né? Que é um campo de concentração. O Viktor Frankl falava que a única coisa não, né? Mas assim, muito do poder dele de se manter lúcido para passar pelo campo de concentração e sair do outro lado foi primeiro, né? Ele tinha uma ligação forte com os pais dele e ele tinha ele tinha uma missão de escrever um livro que ele tinha começado a escrever e acho que ele perdeu no meio do caminho, acho que foi confiscado e tal. E ele tinha muito isso na cabeça, né, esse propósito. Então, ele vai definir na logoterapia, né, que é a terapia que ele inventou depois disso, que o sentido da vida ele está incluído basicamente nessas três coisas, né? Amar uma pessoa, lutar por uma causa e aceitar de bom grado o sofrimento inevitável da vida. Ele colocou esse inevitável para a gente não confundir isso com as pessoas que ficam buscando sofrimento o tempo todo, né? E elas buscam sofrimento, encontram, mas isso não vai trazer sentido para elas. O que vai trazer sentido é aceitar aquele sofrimento que a vida vai impor para a gente sob circunstâncias normais, né? E aí, quando a gente fala do ambiente familiar, a gente tem uma oportunidade de encontrar sentido que a gente não encontra em nenhum outro ambiente. Porque todos esses pilares aqui do Viktor Frankl, eles são muito fáceis de ser identificados, né? Você tem a sua esposa para amar, sua esposa e seus filhos, né? Você tem a causa da criação do legado através dos seus filhos, por exemplo, para você lutar, é uma causa extremamente justa, e você tem sofrimentos naturais de conduzir um casamento, conduzir uma casa e de criar seres humanos. Então, no final das contas, o ambiente familiar ele acaba sendo meio que por tabela, né, o ambiente perfeito para a gente conseguir encontrar sentido na nossa vida, mesmo que tudo esteja ruim, né, fases ruins, coisas ruins acontecendo, a gente acaba tendo uma âncora aqui onde a gente consegue firmar, né? Então, o que a gente vai entender disso aqui é que esses pilares que dão o sentido da nossa vida não são algo passivo ou predestinado. Algumas pessoas acham que, não, é porque é muito difícil, porque a minha esposa é muito chata, muito ruim, meus filhos são um saco, e você que tem sorte, cara. Pô, sua esposa é legal, seus filhos são educados, mas lá em casa não dá, cara, infelizmente, não sei o quê. Na verdade, toda essa questão familiar, ela é construída, né? A gente falou isso na questão do diálogo semana passada, mas toda essa dinâmica que também é construída de uma forma diária, né? Todos os dias a gente acaba construindo isso para que a gente possa colher isso no futuro, né? Todo esse sentido que vai permear a nossa vida. Então, o casamento, na verdade, ele vai ser um exercício de como amar uma pessoa, e é por isso que é importante que a gente tenha essa frase, né? Até que a morte nos separe.
A função do casamento, o Jordan Peterson fala disso, né? A função do casamento não é ser feliz, né? A função do casamento é basicamente dar sustentação moral e afetiva para os filhos e um amadurecimento constante. E é por isso que precisa ser para sempre, porque a gente não consegue se desenvolver enquanto ser humano e não consegue desenvolver o sentido da nossa vida se a pessoa olha para você e fala assim: Ó, eu até fico com você, mas se você começar a fazer muita merda, você tem até daqui a 10 dias, tá? Senão é o prazo que você tem. Se você não virar gente daqui a 10 dias, eu tô fora. Isso a gente faz geralmente em empresa, né? A gente tem meta e tal. Mas no casamento, se for assim, obviamente vai dar errado, né? Então, esse exercício de amor no casamento é muito importante e na criação dos filhos como legado, né? Essa frase eu não sei de quem é, mas é uma frase muito interessante. A gente morre duas vezes, né? Uma quando a gente para de respirar e a outra quando alguém diz seu nome pela última vez. A ideia de você ser esquecido pelos seus filhos ou, enfim, pelas pessoas que você que cresceram com você e que te rodearam ali, a ideia de você ser esquecido por essas pessoas me parece uma ideia de alguém que desperdiçou uma vida inteira, porque não fez nada que preste para ninguém e simplesmente morreu. Às vezes morreu em vida ainda, porque ninguém lembra, ninguém liga, sabe? Então, toda essa dedicação para encontrar sentido, ela na verdade, ela tem não só na formação, né, do filho, formação moral, intelectual, mas na questão de espalhar um legado, cara. De você, pô, daqui a, sei lá, 120 anos, seus netos estarem falando de você com alegria, com orgulho, com amor, né? Essa é a questão do sentido maior que a gente está falando aqui. E aí, para concluir, né, toda essa questão, eu deixei aqui uma frase, que o casamento e a paternidade não são apenas papéis que desempenhamos. Isso aqui quem fala é o Jung, né? O Jung vai chamar isso de persona. Cada pessoa, ela tem várias máscaras que ela vai trocando de acordo com o ambiente. Então, você tem a persona do, a sua persona de funcionário, a sua persona de filho, a sua persona de pai, a sua persona. Isso, em certa medida, isso é verdade, mas no final das contas, o casamento e a paternidade não podem ser só papéis que a gente desempenha. Na verdade, são grandes oportunidades da gente conseguir servir alguém, né? Amar alguém de forma prática. E aí, nisso, a gente encontrar o nosso propósito de amar e ser amado, né? Ao mesmo tempo que a gente conduz a nossa vida e a vida dos outros por um sentido maior. Então, basicamente, esse é o conteúdo de hoje. E aí, se vocês quiserem acrescentar ou colocar alguma coisa, estamos abertos para manifestações. Vou voltar para cá. Boa noite, Rafa. Boa noite, Moisés. Boa noite, pessoal. Esse é um tema interessante, cara. Eu, lamentavelmente, hoje não tenho muito para aportar sobre isso, mas gostaria de falar, assim, que eu sou casado jovem, assim, um casal novo, e eu ainda não tenho filhos. E é o tipo de coisa que eu me pergunto bastante, assim, é como se hoje eu ainda não tivesse um propósito, né? É claro que a gente tenta querer o bem dos nossos pais, dos nossos familiares, tentar aportar isso, ajudar da melhor forma que a gente pode, mas o esperado, né, o curso normal é que os avós vão morrendo, os pais vão morrendo e a gente tem que se dedicar aos familiares que vêm para diante, né? Então hoje eu me preocupo bastante em ser um bom esposo, mas é exatamente isso, sabe? É como se é, conforme a maturidade vai vindo, você sente essa necessidade, você sente que ainda falta um propósito na sua vida, falta um senso de doação ainda, assim. Eu imagino que isso seja mais ou menos o que você estava falando a respeito de quando vem os filhos e toda a herança futura, os herdeiros, né, que a gente tem que deixar. Então, assim, realmente é uma questão interessante aí que me intriga muito ainda e eu me pergunto muito como será quando, se Deus quiser, eu for abençoado com uma bendição com um filho, né? Então, realmente, é algo que eu gostaria até
não sei se isso é possível, mas me preparar mais, sabe? Ler mais sobre isso, aprender mais sobre isso, até para não pegar o bonde andando. Talvez muita coisa eu vou ter que aprender empiricamente, mas é uma coisa muito interessante, assim, né? É algo que realmente é um medo intrínseco que a gente tem de ser esquecido, de morrer pela segunda vez e não só quando eu paro de respirar. É só para reafirmar o que você realmente está falando aí, que de fato é algo que me intriga mesmo, assim, falando de um ponto de vista mais cru, mais imaturo. É Cara, isso. você sabe que durante boa parte da minha vida eu não quis ter filho, né? Eu não queria. Eu nunca quis ser pai, nunca. E hoje, pensando retrospectivamente, eu fico lembrando da época que já tinha alguns anos que estava com a minha esposa já. E assim, lembrando, cara, eu acho que você começa a tratar as pessoas, no geral, como se fossem filhos. Você quer ficar orientando os outros, cara. Sabe? Porque parece que tem alguma coisa ali que você precisa dar vazão, que dá para chamar de instinto paternal, talvez, uma coisa que já estava ali, mas que objetivamente, assim, no meu consciente, né? Eu nunca quis, porque a minha criação foi uma criação de é, igual a de todo mundo praticamente, né? Deixa para frente, dá muito gasto, dá muito trabalho. Eu sempre tive horror assim de imaginar que eu ia ter um filho para cuidar e tal. Mas eu ficava meio que agindo como o pai das pessoas, cara. E é muito curioso se lembrar, porque realmente já era um chamado de um propósito maior que eu não estava endereçando da forma correta. E aí eu falo que foi na verdade um presente, né? Porque nenhum dos meus dois filhos foi programado, foi planejado. Eles simplesmente vieram. E eu brinco que eu falo que é Deus falando assim, cara, você tá querendo fugir disso aí, então eu vou te mandar logo dois que é para virar gente rápido, entendeu? Então acho que foi uma coisa desse tipo aí. Toma logo dois aqui para já É, ver como toma logo funciona. dois e se vira nos 30 aí, irmão. Pois é, eu tive essa fase. Desculpa você escutar o barulho aqui é da cozinha que eu não consegui fechar a porta, mas Não, show. enfim, eu tive essa fase de não querer filhos, não querer. Mas eu acho que no meu caso era uma imaturidade, uma. Não quero assumir compromisso, não quero ser É, responsável mesmo. Depois foi madurando essa ideia, eu falei, não, sim, eu quero ter filho, eu quero. Eu pensava muito no meu pai, eu falo, cara, a história do meu pai foi basicamente essa também, não teve filho programado, não teve muita consciência, as coisas foram acontecendo, eu falei assim, não, eu quero ser capaz também de prover todo o amor que eu recebi do meu pai, sabe? E aí fui animando para essa ideia, ainda, ainda os projetos estão acontecendo, mas, mas é bem interessante, cara, é uma coisa bem legal de se pensar. não, maneiro. Matheus, É, quando Moisés falou, né, sobre essa questão de querer ter filho, eu também tive um momento assim de muito medo, né? Nossa, eu pensava e tá dando para ouvir direitinho, não tá? perfeitamente. Eu pensava, quando eu pensava nisso, cara, isso aí, sei lá, me dava revirava o estômago e eu ficava assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí eu faço parte de uma igreja que lá tem o que eles chamam de discipulado, né? E a Liz e eu, nós somos discipulados por um casal. O, o John, né, que é o marido, ele fez 40 anos esses dias. Acho que foi anteontem, alguma coisa assim. E aí ele virou para mim e falou assim, eu levei para ele essa questão, né, que eu falava assim, olha, a Lisa quer ser mãe. Eu também tenho uma vontade de ser pai, só que quando eu penso nisso, me vem tanta preocupação, tanta coisa. E aí ele virou e falou assim, é uma frase que eu nunca vou esquecer, é uma frase besta, simples, mas que na hora, não sei, parece que mudou completamente a minha perspectiva. Ele falou assim, cara, boas, boa parte das coisas que você vai fazer na sua vida, coisas importantes, você vai sentir um pouco de medo. E se toda vez que você for sentir medo e não fazer, você para, você não vive mais. Então, se você está com medo, vai com medo mesmo. Aí ele começou a listar assim, quais são os seus medos? Aí eu fui falando, eu tenho medo de faltar dinheiro, disso aqui, sei lá, foi falar um monte de coisa assim. Aí ele foi falando assim, olha só,
presta atenção nesse ponto aí que você falou. Com relação a isso aqui, tem essa coisa aqui que se der algum problema assim, você já tem isso. Isso. Aí ele foi meio que alinhando as minhas expectativas e tal. E aí voltei para casa e fiquei refletindo nisso. Aí foi quando mudei, né, assim, para resumir bem, mudei completamente a perspectiva e ele falou, né, se você tá com medo, vai com medo. E aí a gente começou a planejar a Sofia, aí veio a Sofia, né? E aí, você falando, Rafael, essa questão de como você ficava meio que tentando educar as outras pessoas, foi mais ou menos isso que você falou, não foi? Exatamente. Claro que eu acredito que dentro da minha experiência não deve ter sido algo com tanta ênfase assim, mas tinha realmente, acontece. Na hora que você falou, eu falei assim, caraca, velho, achei que era só comigo, mas vem alguma coisa assim, né? Você fica, às vezes, eu não sabia nem nomear. Na verdade, eu acho que eu aprendi a nomear isso hoje, quando você falou aí. Mas a gente sente, né? E aí eu falei assim, caramba. E é A isso. gente Eu tinha começa a outra dar coisa para ordem falar, mas eu demais pros esqueci. outros. Não, a gente começa a dar ordem demais pros outros, esse cara acha que tá na hora de arrumar mais um filho. Ah, lembrei o detalhe, outro ponto importante, que ele falou que teve um peso muito grande para mim. Ele falou assim, cara, eu daria tudo para voltar na idade que você tem e ter feito filho na Dilemara, que é a esposa dele, né? Porque eles não têm filhos, eles não podem, a esposa tem uma complicação lá. Aí ele falou assim, se a gente tivesse feito o mais cedo possível, talvez ele já teria nascido, e aí, né, o problema dele ia gravar, mas já teríamos alguns, um ou alguns. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, "E aí, até quando você vai ficar adiando, né, isso? Até quando você vai ficar se privando disso? Enfim. Exato. E, de fato, essa questão do propósito, do sentido da vida, né, quando você coloca ali, lutar por uma causa, e os filhos, né, talvez a causa, na minha vida, eu diria, não só os filhos, né, o meu matrimônio, o meu casamento em si, com a Sofia ali, que é a única que eu tenho, é a questão mais importante hoje. E o incrível é como que tudo acaba girando em torno disso, né? Tudo que eu vou pensar, tudo que eu vou fazer, sempre minha cabeça, minha mente vai um pouco ali e fala, opa, como é que e a Liz e a Sofia com relação a isso? Você vai fazer isso, tal? Realmente vira o epicentro da nossa vida, né? O epicentro da nossa motivação, do nosso propósito. E é bom que seja assim, né? Porque se não for assim, tem uma coisa errada. Isso aqui, cara, isso Realmente. aqui mudou realmente muita coisa. Quando eu vi, eu tava até com ele aqui, o livro do Frank, o Em Busca de Sentido, alguma coisa assim. É um livro muito bom, cara. Eu recomendo todo mundo que leia, porque a visão dele sobre como a causa final do ser humano, né? E como ele passou por uma situação muito extrema, e nem era para ele ter passado por aquilo, não sei se vocês sabem da história, eu acho que ele conta isso no livro, que ele estava na dúvida, tinha sido chamado para ir para dar aula na Universidade Americana. E aí ele estava na dúvida se ia ou não. Se ele tivesse ido, ele não teria sido sequestrado e levado lá para o campo de concentração. Mas aí acho que já tinha começado a guerra, ele estava passando por algum lugar, ele viu uns escombros assim numa sinagoga, uma igreja, alguma coisa assim, e ele pegou uma pedra, ele passando assim no meio dos escombros, tinha uma pedra. E aí tava lá o primeiro o mandamento lá, honrar pai e mãe. E aí ele pensou na hora que era um sinal de Deus, porque o pai e a mãe dele estavam velhos já. E ele ficou para cuidar dos pais. E se ele tivesse ido, ele não poderia levar os pais, porque ele já, né, viagem muito longa, não ia, né, se adaptar fora do país e tal. Então ele acabou ficando meio que por essa situação. E dado que ele ficou, ele foi para o campo de concentração e passou tudo que ele passou. No final das contas, para a humanidade acabou sendo bom, porque ele desenvolveu toda uma teoria, né, que ajudou muita gente. Mas imagina o tamanho da fatalidade disso, né? O quanto de sofrimento para ele poderia ter sido evitado. Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente. Elide. É Elide mesmo? Ou tem algum pronúncia diferente? Se quiser contribuir com alguma coisa, Elide, à vontade. Boa noite, boa noite, gente. É Boa noite. Elid. Elide. Isso, Elid.
Eu já peguei aí o finalzinho, porque eu tinha acabado de chegar em casa, mas eu tô só mesmo escutando vocês. Não, muito bom. Eu acho que eu não lembro de você ter aparecido em algumas. É a primeira reunião que você vem, Não, não é? é a primeira vez, isso, é a primeira vez. Eu vi quando tu colocou o link no grupo, aí eu achei bastante interessante o tema. E é meio que parecido com um post que o pessoal postou, acho que foi semana passada, sobre essa questão de busca de sentido, se eu não estou enganada. Eu Ó, até comentei no post dele sobre busca de propósito também. de quem? Da Que eles, Parabelo? aham, eles Não. postaram, acho que foi semana passada. Ah, aqui a frase que eles colocaram: o segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. Eles fizeram um texto reflexivo sobre essa questão, né, de busca de sentido. E tem uma frase que eu até comentei, que viver é diferente de estar vivo. Vou comentar agora, como vocês estavam falando aí. Eu peguei já o finalzinho sobre a questão, né, de honrar pai e mãe. Vou contar minha experiência. Eu não, eu ainda moro com os meus pais. Eu tenho 30 anos, né? Fiz 30 mês ano passado. E sobre essa questão eu fiquei assim bastante reflexiva no último ano, porque somos 5 filhos. E dos 5, somente eu que fiquei, né? Que ainda estou morando com eles. Uhum. Não eram os meus planos. A minha mãe sempre falou que achava que eu seria a primeira a deixar a casa, né? Seguir a minha vida, mas tudo, eu acredito, né? Que tudo é no tempo de Deus, que eu estou onde eu deveria estar, né? E ano passado, meu pai passou por algumas cirurgias ocular. E eu tava aqui, né? Então eu tive que levar ele para ir para o hospital para fazer cirurgia, para cuidar e tudo mais. E aí a minha mãe depois veio comigo e comentou, né? Ah, agradeceu, né? Por isso e tal, e disse que se eu não tivesse aqui ia ser complicado. Aí eu até falei assim, mãe, isso aqui não é um favor que eu tô fazendo, não. Isso aqui é a minha obrigação como filha, né? Que é uma forma de retribuir todo o cuidado que eles tiveram comigo, com os meus irmãos, durante todo esse período. Então, eu vejo assim, que, como realmente diz lá no mandamento, né, lá em Êxodo, sobre essa questão de honrar os pais, porque a gente vê, né, principalmente nessa geração de hoje, eles não respeitam, não valorizam, e as pessoas também, elas tendem a querer valorizar assim mais a amizade de fora. Eu não sei se é porque a gente amadurece, né, e tem outro olhar, porque assim, o meu prazer, assim, um momento de lazer que eu gosto é de estar em casa, com a minha família, com os meus pais. Diferente eu acho que é a mesma questão de geração, né? Que eles querem mais é sair com os amigos, se divertir. Então, nesses últimos anos, assim, eu acredito que Deus tem tocado nessa parte, né? Sobre esse cuidado, principalmente com os meus pais. E tem realmente moldado o meu coração quanto a isso, né? Quanto a esse zelo. E eu sempre oro, né? Que para quando eles estiverem mais velhos, que não só eu, né, que os meus irmãos também, que a gente possa continuar, né, essa união de estar ali ajudando um ao outro, porque o benefício da família grande eu acredito que seja isso, né, porque quando é só um filho, é mais difícil, né, cuidar e Sim. de dividir tanto as despesas como o cuidado também, né, quando são mais filhos,
fica mais fácil se todos, claro, né, colaborarem também. Então, E olha que interessante, eu. né? Não, só pensando aqui uma coisa, né? A gente está falando aqui de contexto familiar, né? De esposa, filho e tal. Mas olha como essa coisa da questão do amor, né? Onde que o fim último do ser humano de ser amar e ser amado, né? Você, numa situação onde você tem a oportunidade de cuidar do seu pai e da sua mãe, e você vai conseguir transmitir todo o amor que você tem por eles também, com atitudes, com cuidado, com zelo, e é uma vida também cheia de sentido, né? No final das contas, é uma questão de para onde a gente direciona o amor que a gente tem para oferecer e para construir. Sim. E só pra finalizando aqui também, né, que minha visão, né, em relação a isso mudou também por causa de uma perda que eu tive, né, que foi com do meu avô. Ele morreu, ele viveu bem, ele morreu com 102 anos. E mesmo assim, quando ele morreu, ficou aquele sentimento assim, poxa, eu deveria ter feito mais por ele, Mais deveria presença, ter né? isso, mais presença, ter compartilhado mais momentos com ele. Às vezes a gente tá fazendo nada, né? Tipo, tá no celular ou fazendo qualquer outra besteira, ao invés de estar ali sentado, escutando. É porque ele tinha muitas histórias, né? Muitas conversas, e aí a gente, não, deixa para depois, deixa para depois. E esse depois, às vezes, não chega, né? Então, depois da morte dele, eu fiquei bastante reflexiva e arrependida também, que eu deveria ter feito mais. E se eu não quero, e se eu não quero ter esse sentimento de novo, né? Não quero Com repetir seus com pais, né? meus pais, Eu acho que vai cair daqui com a a minha pouco. família. A gente está com menos de um minuto aqui. Mas eu queria agradecer demais todo mundo, viu? Muito obrigado mesmo. Essa foi a última reunião. E se vocês tiverem interesse da gente falar de algum outro assunto, me chama lá e a gente combina alguma outra coisa.